Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito empresarial. Lembrando, obviamente, que nós já adentramos, já pontuamos a teoria da empresa, já falamos que é empresário, já pontuamos as obrigações do empresário, falamos de estabelecimento comercial, né, o estabelecimento empresarial, falamos aí de azenda, né, ou seja, aviamento, também pontuamos para vocês, falamos do nome empresarial propriamente dito, e a partir de agora quero falar de uns assuntos que eu reputo mais interessantes e mais legais dentro do direito empresarial, que é justamente acerca dos contratos empresariais. E eu, obviamente, elegi 3 contratos empresariais para falar com vocês, não só os contratos mais usuais, mas também aqueles que eu acredito que são os mais importantes. E lembrando sempre também que 3 é mágico, é Pai, Filho e Espírito Santo, Isosiris e Horus, Zeus, Hades, Poseidon, né? Mas antes de qualquer forma, antes de pontuarmos e ventilarmos esses 3 contratos, eu preciso explicar para vocês o que é um contrato dentro da teoria geral dos contratos, né? Dentro do direito civil. Gente, toda vez que nós começarmos então a observar o direito civil, propriamente dito, dentro dessa teoria geral dos contratos, grande parte dos doutrinadores vão falar o seguinte, que contrato nada mais é do que um negócio jurídico. Então, um contrato é um negócio jurídico, tranquilo, sossegado. Um negócio jurídico bi ou plurilateral, né? Bilateral, 2 pessoas, plurilateral, envolve mais do que 2 pessoas. O que esses contratos eles buscam? Todo contrato, a gente busca 3 coisas. Prof, por que 3? Porque 3 é mágico, né? É passado, presente e futuro, é estado líquido, sólido e gasoso. Ou, em outras palavras, o 3 tá aí, tá no ar, né? O átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. Que loucura, prof, que loucura. Então, o contrato também busca 3 coisas. O que ele busca? Ele busca criação, modificação ou extinção. Extinção do quê? De direitos. Então, criação, modificação e extinção de direitos. Direitos esses, obviamente, que em regra terão natureza patrimonial. Por que em regra? Porque alguns doutrinadores falam que nós temos algumas situações que os contratos podem ser contratos especiais. Contratos especiais com regras próprias e contratos especiais muitas vezes pautados, fundados no afeto, no amor. Como assim? Tem contrato com base no amor? Temos, né? O casamento, por exemplo, será um contrato onde a ideação principal ela é pautada no amor e não, obviamente, na parte aí financeira. De qualquer forma, né, quando a gente fala do direito empresarial, propriamente dito, podemos pontuar que aqui sim nós estaríamos na regra, buscando a criação, modificação ou extinção do que, gente? Do que? De direitos e efeitos aí de órbita patrimonial. Então seria mais ou menos essa a ideia do contrato. Negócio jurídico biplurilateral que busca criação, modificação e extinção de direitos de natureza patrimonial. Show de bola! Dado o conceito então aí dos contratos, quero ventilar com vocês os 3 contratos, né, mais interessantes aqui, que eu pelo menos selecionei para vocês, para trazer dentro da nossa matéria, né? O primeiro contrato, diga-se de passagem, é conhecido como contrato de leasing. Leasing, né? Vem dos Estados Unidos. É um contrato conhecido como contrato de arrendamento mercantil, né? Então, contrato de arrendamento mercantil. Notem, leasing ou arrendamento mercantil. Gente, grifem o leasing. A palavra leasing começa com L. Acredito que assim fica mais fácil de vocês entenderem. Por quê? Porque leasing, né, ou arrendamento mercantil, nada mais é do que uma locação. Então, leasing, L, locação. Leasing, L, locação. Em outras palavras, o que se perfaz, o que se concretiza aqui? Gente, aqui nós temos, como se trata, né, de um arrendamento mercantil, nós temos aquele indivíduo que realizará o arrendamento, conhecido como arrendante. Esse arrendante, muitas vezes, é uma instituição financeira. Essa instituição financeira, o que ela faz? Ela compra um determinado produto, um determinado bem. Vou dar um exemplo. Compra um carro. E o que ele faz com esse carro? Ele loca para o arrendatário. Então, em outras palavras, um arrendante, instituição financeira, ele compra um determinado bem, um exemplo, um carro, e loca aí para, obviamente, né, um arrendatário. Esse arrendatário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Só que o que acontece? Gente, o leasing é uma locação, tudo bem. Eu estou locando esse carro, tudo bem. Só que eu viabilizo que essa pessoa, o arrendatário, pessoa física ou pessoa jurídica, ao final possa exercer o quê? Exercer um direito de compra desse meu produto. Em outras palavras, ele pode vir a adimplir e falar assim, não, eu não quero mais locar, eu quero que esse produto hoje seja meu. Então, o leasing, que é o arrendamento mercantil, ele tem esse diferencial, que é a possibilidade de compra ao final. Dá para fazer até um beatbox. Esse é o diferencial, possibilidade de compra ao final. Só colocar a batida. Tu,
Né? Show de bola, prof. Tô entendendo. Só que tem um detalhe, gente. Qual que é o detalhe? Se a pessoa ela decidir, obviamente, realizar, concretizar, materializar essa compra, ela terá que pagar o quê? O que a gente chama de VRG. VRG, what the fuck is this, né? Que bodega é essa? Gente, VRG nada mais é do que um valor residual, né, garantido. Então ele vai ter que pagar essa diferenciação. E notem, se a pessoa muitas vezes ela quiser, ela pode até fazer uma eventual cobrança antecipada desse VRG, né? Ou seja, eu demonstrei que eu quero comprar esse produto ao final. Em outras palavras, o arrendante, né, ou que é a instituição financeira, ela pode cobrar antecipadamente esse valor. Isso, inclusive, se encontra esculpido, talhado e cunhado numa súmula. Qual que é o número da súmula, prof? É a súmula 293 do STJ. Dito isso, terminamos o nosso primeiro contrato, que é justamente o contrato, né, como nós trouxemos para vocês, contrato de arrendamento mercantil, mais conhecido como leasing. O segundo contrato que eu quero trabalhar, que eu quero ventilar com vocês, gente, é um contrato que, em outras palavras, né, vocês conhecem como contrato de alienação fiduciária. Alienação fiduciária. Alienação fiduciária grifem o F do fiduciária. Lembrem, quando eu falei de leasing, eu falei grifem o L, porque o L significa locação. E alienação fiduciária? Segundo o contrato, grifem o F, porque o F nos remete à ideia de financiamento. Em outras palavras, em outros dizeres, né? Se a gente for falar então de alienação fiduciária, estamos trabalhando com o financiamento propriamente dito. Essa alienação fiduciária, ela se encontra esculpida, talhada e cunhada na Lei 9.514 do ano de 1997. Então, Lei 9.514 de 97. E ela traduz um contrato de compra e venda, que a gente pode falar que é um contrato de compra e venda sui generis, que pode recair inclusive sobre bens móveis, bens imóveis, né? O que acontece aqui? Gente, nessa situação aqui, a instituição financeira, ela vai comprar esse determinado produto, né? E o que acontece? Enquanto não houver, obviamente, o adimplemento desse produto, né, porque ela compra o produto e ela vai dar esse produto para outra pessoa. Sério? Sério. Então ela compra o produto e dá esse produto para outra pessoa. E vai falar assim, você vai ter que me pagar esse produto que eu estou te passando, óbvio que a instituição financeira recebe a mais por isso, né, em X prestações. Enquanto, obviamente, você não realizar esse adimplemento, eu vou dar para você a posse direta desse bem, né? E é uma propriedade. Só que o que acontece? Essa propriedade que a gente fala é uma propriedade resolúvel. Por que uma propriedade resolúvel? Porque se não houver eventual adimplemento do bem, esse próprio bem ele vai se tornar uma garantia da dívida. Em outras palavras, esse próprio bem ele vai ser restituído aí à instituição financeira. Essa é a ideação, então, quando a gente fala desse chamado contrato de alienação fiduciária. Contrato de alienação fiduciária, mais conhecido então como financiamento. Notem só, e essa é a grande observação que a gente pode trazer para vocês, que é justamente diz respeito aí, né, a ideia de uma propriedade resolúvel. Você passa a posse direta e uma propriedade, coloca em propriedade resolúvel, porque se não pagar, volta para a instituição financeira. Gente, eu tenho mais um contrato para falar com vocês, só que esse próximo contrato, eu acredito que vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque nós tivemos uma modificação em dezembro de 2019. Em outras palavras, tivemos uma mudança, né, muito recente. E é um contrato que vai trazer grandes discussões, que é justamente o contrato de franchising, né? Franchising. Então já falamos de leasing, né, que é justamente arrendamento, né, mercantil. Já falamos de alienação fiduciária, que é o financiamento, e no próximo falaremos de franchising. O que é franchising, prof? Franchising nada mais é do que o contrato de franquia, gente. Então falaremos no próximo bloco do contrato de franquia. Até lá, deixo desde já para todos vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.